Bom dia a todos, já estamos aqui ao vivo, algumas pessoas já começam a entrar aqui na sala, vamos só aguardar mais alguns minutos para que mais pessoas possam chegar, já que nós programamos de começar às 9h30, então vamos só aguardar mais um pouquinho. Minutinho. Bom, para os que já estão aí na sala, diria só mais um pouquinho de paciência, os que são pontuais, né, que entraram aí às 9h30, no horário do Brasil, como marcado. Aguardem só mais um pouquinho para que a gente possa aguardar que outras pessoas também possam chegar aqui na sala. Já temos aí um número bem expressivo de pessoas presentes e já vamos iniciar em breve. Bom dia a todos. Em respeito aos que já estão na sala, né, desde o horário combinado, meu bom dia a todos que estão no Brasil, minha boa tarde para os que estão na França. Eu queria inicialmente agradecer aí o apoio que nós tivemos da Câmara Internacional de Comércio, da Câmara de Comércio e Indústria França-Brasil, também da Câmara de Comércio Brasileira na França, que tem sede na Embaixada Brasileira em Paris. Muito obrigado a todos pelo apoio para a realização desse evento. Queria agradecer muito ao nosso embaixador, Luiz Fernando Serra, que atendeu o nosso convite para poder falar de uma relação tão importante que é a relação França-Brasil, uma relação histórica que teve início em 1825, as relações entre o Brasil e a França se iniciaram nessa data. O embaixador, que falar um pouquinho da história dele, começou no Itamaraty em 1974, com 48 anos, prestando serviços ao povo brasileiro, fomentando aí as relações internacionais. O embaixador teve uma passagem relevante, significativa por algumas embaixadas do mundo. Eu queria destacar a Embaixada de Singapura, do Brasil em Singapura, depois na Coreia do Sul, e agora, há quase um ano, na França, representando o Brasil, num país que tem relações históricas tão importantes com o Brasil, um país que é tão relevante e importante para o Brasil. Nós aí podemos todos os dias nos deparar com empresas francesas que apostaram no Brasil, que investem no Brasil já há alguns anos. A França é um país que, do ponto de vista comercial, estratégico, é fundamental para o Brasil. Em termos de estoque de investimento estrangeiro direto, se equipara aí, inclusive, à China. Então, nós não podemos desprezar aí a importância que a França tem no Brasil, para os brasileiros, né? Também do ponto de vista cultural, isso é um ponto fundamental. Então, embaixador, muito obrigado por aceitar o nosso convite, um prazer ter o senhor conosco. O prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de estar nesta live com você e seu público. Bom, eu queria começar a nossa live fazendo menção desde que o senhor assumiu, na verdade, a embaixada, quando o senhor assumiu, né, a embaixada em Paris, representando o Brasil na França, houve um pequeno atrito entre o governo brasileiro e o governo francês,
e todo mundo temia o pior logo depois desse atrito, e acho que o senhor conduziu muito bem essa situação com o governo francês. Imaginávamos que poderia haver retaliações de lado a lado, felizmente isso não aconteceu, houve o bom senso. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse momento conturbado inicial, e que depois falasse um pouquinho como é que se encontram hoje as relações institucionais entre o Brasil e a França, e quais projetos estratégicos estão sendo desenvolvidos conjuntamente aí pelos dois países. Eu poderia destacar algum para nós. Pois não, com o maior prazer. Bem, vamos começar pelo que você chama de atrito, e eu chamaria de discordâncias. Duraram pouco, e já em dezembro, quando eu apresentei minhas credenciais ao presidente Emmanuel Macron, ele me disse que tinha o desejo de construir as relações. E preste atenção, ele não falou em reconstruir, falou em construir. Ou seja, continuar nessa construção. E depois disso, houve a troca do embaixador francês em Brasília. A nova embaixadora da França chegou, creio que no final de maio, foi recebida, as cópias figuradas, como nós chamamos, foram entregues por ela ao chanceler Ernesto Araújo, num gesto de deferência absoluta à França, porque, em geral, essas cópias figuradas são entregues ao número 2 do Itamaraty, mas o chanceler Ernesto Araújo fez questão de receber essas credenciais 2 ou 3 dias depois da chegada da nova embaixadora, e o presidente Bolsonaro recebeu recebeu as credenciais da embaixadora poucos dias depois desse evento. Tudo isto mostra realmente a grande consideração que o governo tem pelas autoridades francesas. Devo dizer que, entre a minha apresentação de credenciais em dezembro e a chegada da nova embaixadora da França em maio, eu estive com o número 2 do Ministério dos Negócios Estrangeiros da França e combinamos que haveria uma reunião de consultas políticas, essas reuniões estavam um pouco interrompidas, enfim, e essa reunião se celebrou, apesar da Covid, de forma virtual, não pôde ser de forma presencial, e também foi um diálogo muito cordial, distendido, e depois disso, eu recebi na semana passada a visita do almirante de esquadra Marcos de Sampaio Olsen, que é o diretor-geral para temas nucleares e de desenvolvimento de submarinos na Marinha do Brasil, e também o diálogo foi muito produtivo, foi muito cordial, distendido. Ademais de tudo isso, quero dizer que, enquanto a imprensa, sobretudo a de esquerda, falava que as coisas não iam bem entre o Brasil e a França, no ano passado, a França investiu 10 bilhões de dólares apenas em 2 operações. A compra do TAG, 86% do TAG, mais ou menos, enfim, uma operação que custou a Engie 8 bilhões e 600 milhões de dólares, e depois disso houve a compra pela Total, pela petrolífera Total, a compra de um bloco no valor de 1 bilhão 400 milhões de dólares. Para continuar com esses investimentos que nunca pararam, este ano a Engie comprou o restante, os 10% restantes do gasoduto TAG, e a Total nunca adiou os planos de aumentar as reservas que ela tem no Brasil de 7% para 10% das reservas globais da companhia. Ou seja, vai haver mais investimentos para que essas reservas da Total no Brasil
passem de 7% das reservas globais da total a 10%. Ademais, com o marco regulatório, felizmente aprovado, eu recebi a visita de Suez e que me mostrou todo o interesse em investir no Brasil dentro desse novo marco regulatório do saneamento. Para quem não conhece, a França tem 2 gigantes nessa área, Suez e Veolia, e ambos estão interessadíssimos no Brasil. E, para encerrar o capítulo, digamos, dos grandes investidores, nós temos o interesse muito concreto da EDF na construção, no acabamento da construção, na construção, enfim, final de Angra 3. Então, como você vê, a França é um grande investidor no Brasil, nunca parou de investir, são 37 bilhões de dólares de estoque de investimento no Brasil, e a França é um dos poucos países que pode dizer que investiu mais no Brasil do que na China. Não são muitos os que podem dizer isso, mas a França pode, com tranquilidade, dizer que investiu 37 bilhões de dólares no Brasil e apenas, entre muitas aspas, 20 bilhões na China. Perfeito, embaixador. E aproveitando esse gancho, né, dos investimentos franceses no Brasil, que são muito relevantes, importantes historicamente, como já foi falado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre o fluxo inverso, né, de empresas brasileiras que estão indo para a França. Como é que está esse fluxo comercial hoje? Como é que os brasileiros têm aí enxergado o mercado francês? Como é que o senhor tem visto a postura das empresas brasileiras em termos de internacionalização? A gente sabe que a internacionalização é algo que é fundamental hoje nesse mundo globalizado. Eu sinto uma certa timidez das empresas brasileiras em buscarem mercados externos. Eu entendo que é uma política de sustentabilidade, né, de manutenção das suas atividades, de geração de receitas baseadas em moeda forte. Enfim, é também uma política para que as empresas possam aprimorar a sua prestação de serviço, os seus produtos, a sua qualidade. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como é que está esse fluxo inverso, né, do Brasil para a França. Você tem razão, as nossas empresas são muito mais tímidas, talvez sejam menos capitalizadas do que as empresas francesas, mas temos, por exemplo, os investimentos da Vale na Nova Caledônia, que é também França, evidentemente. Esse talvez seja o maior investimento brasileiro na França. E temos, enfim, não temos investimentos da ABI, né, da AB InBev, mas temos a AB InBev na França, gasta 100 milhões de dólares anuais no que eles chamam de OPEX, Operational Expenditure. Não é investimento, mas é um dinheiro que movimenta, evidentemente, a economia da França. Em menor escala, a Granado já chegou à França, chegou a Paris, já está com 3 pontos de venda, 3 farmácias muito bem decoradas, com todo aquele layout das farmácias Granado, vendendo muito bem mesmo, e é um investimento direto, porque não se trata de franchising, se trata realmente de investimento da firma no potencial da França. Espero que esse exemplo seja seguido por outras. Eu acho que nesse mercado dos cosméticos nós estamos muito bem, temos produtos de muita qualidade e reconhecidos, temos grandes players, como a Natura, que está aqui na França, não com, digamos, marcas brasileiras, mas com marcas, no caso, australiana e britânica, que foram compradas pela Natura há algum tempo. Eu espero que venham outras, e meu sonho, por exemplo, é que a Centauro dispute o mercado francês com a Decathlon,
que é um gigante nessa multimarca de equipamento esportivo. Eu acho que a Centauro tem qualidade, tem produto e podia muito bem disputar esse mercado com a Decathlon, porque vejo que a Decathlon está sozinha. Então, é bom que haja uma concorrência. Imaginou uma loja Centauro no Champs-Élysées? Seria bom, né? Eu acho que você deu um exemplo. Garotos propaganda aqui na França que podem ajudar. É verdade. Você deu um excelente exemplo da Granado, né? Uma empresa brasileira, e a gente teve a oportunidade de participar desse projeto com o nosso escritório na França, assessorando a Granado aí, para entrar no mercado francês e para ampliar a sua atuação no mercado francês. E queria destacar que não é um sonho impossível se internacionalizar. Aproveitar para deixar essa mensagem para quem está aí nos assistindo, para as pequenas e médias empresas. Nós temos lá na França, é interessante destacar, o apoio, além da Embaixada Brasileira, que está sempre de portas abertas para as empresas que queiram obter mais informações sobre o mercado francês, como se estabelecer. Nós temos também, dentro da Embaixada Brasileira em Paris, a Câmara Brasileira na França, que tem uma atuação fantástica, que tem dado um suporte excelente para as empresas que querem obter mais informações sobre o mercado francês. Eu costumo dizer que a França é um grande laboratório de teste para você conseguir testar o seu produto na França para um público tão exigente e conseguir fazer com que o seu produto possa vingar lá. Você pode conquistar o mundo literalmente, né? Não estou dizendo só a Europa, como a França utilizar a Europa, a França como plataforma para a Europa, mas para o mundo inteiro. Então, eu queria incentivar os empresários brasileiros que possam realmente pesquisar mais sobre a França e possam considerar a França dentro dos seus objetivos de expansão internacional. Sem dúvida. A França, além de ter uma população de peso, talvez a segunda ou terceira maior da Europa, tem uma posição central no continente e recebe 100 milhões de turistas, o que é muito importante na hora de vender produtos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Embaixador, qual seria hoje o maior fluxo de negócio entre o Brasil e a França? Quais são os produtos que são mais comercializados, transacionados entre os dois países? Houve alguma mudança recente nesse perfil de fluxo comercial? Não, infelizmente não houve. O comércio Brasil-França não está à altura dos investimentos. Só para lhe dar alguns parâmetros, a França e a Alemanha praticamente investiram a mesma coisa no Brasil. Não há muita diferença entre o estoque de um e de outro. Porém, o comércio Alemanha-Brasil é 3 vezes superior ao comércio França-Brasil. Isso é algo que nós estamos tentando corrigir. Não é fácil. Só exportamos $1 bilhão para a França no primeiro semestre. É muito pouco. E, sobretudo, a maior parte desse bilhão foram produtos sem muito valor agregado, né? Como soja e minério. O terceiro produto mais exportado é celulose, que evidentemente tem uma agregação de valor, mas há boas surpresas. Por exemplo, nesse bilhão que nós exportamos para a França, tem $38 milhões em sapatos, por exemplo. E eu andei, pesquisando um pouco sobre o assunto e percebi que a maioria desses 38 milhões foi gasta em sapatos industriais. Quer dizer, tem todo um segmento de sapatos esportivos, sapatos de luxo, sapatos para praia, onde somos tão bons, né? Tem todo um nicho a ser explorado. Vi também com muita satisfação nessa loja de departamento chamada Le Bon Marché, que havia, por exemplo, um stand da Farm do Rio vendendo com muito êxito. Eu espero, por exemplo, que a Farm, depois desse teste com um stand dentro de uma
de uma loja de departamentos abra, por exemplo, uma boutique aqui em Paris. Seria muito bom, porque a impressão que me dá, Daniel, é que nós não podemos ficar no meio do caminho. Ou seja, não podemos ficar naquela situação em que não somos, digamos, os terceirizados das grandes marcas, por um lado, e não temos grandes marcas pelo outro. Então, temos que sair dessa cilada do nem cá nem lá. Então, eu acho que o espaço para nós é justamente sofisticar a nossa produção para atingir um público que na Europa é cada vez maior. E eu digo isso porque, realmente, se a gente quiser atingir aquele segmento de entrada, ou seja, fazer o produto baratinho, nós estamos perdidos. A China sempre fará mais barato. Bangladesh também, Vietnã também, Myanmar também. É difícil competir quando nós temos essa estrutura de custos, né, que nós conhecemos, com esse respeito aos direitos dos trabalhadores que nós temos. É difícil competir nessas horas. Então, a saída para nós não pode ser a do mais baratinho, a do segmento de entrada. Temos que fugir para frente. É verdade. Fuga in avanti, como dizem os italianos. Falando em competição, me parece que existe um temor dos agricultores franceses que os produtos agrícolas brasileiros possam também chegar à França e competir com os produtos franceses agrícolas no mercado europeu. Eu queria puxar um gancho para falar um pouquinho como é que o senhor enxerga o acordo Mercosul-União Europeia. O senhor acredita que o lado francês irá aprovar o acordo, vai aderir a esse acordo? Como é que o senhor enxerga esse cenário e também a oportunidade que pode ser gerada para o Brasil na venda de produtos agrícolas no mercado francês ou no mercado europeu como um todo? Enfim, que oportunidade o senhor enxerga para o Brasil com esse acordo Mercosul-União Europeia? Esse acordo só nos deu cotas para alguns produtos. Carne bovina, frango, açúcar e etanol. São cotas realmente pequenas. Então, é infundado o temor de que o Brasil vai, digamos, arrasar com a agricultura da Europa. Todo mundo sabe disso, mas é claro que a coisa foi muito politizada. Foi tão politizada que eu diria que o único tema que une a esquerda, as esquerdas, porque elas são várias, as direitas, porque também são várias, na França, é a rejeição ao acordo Mercosul-União Europeia. Eu tenho a impressão que eles não se entendem em mais nenhum outro ponto, mas se entendem nesse. A nossa agricultura realmente é muito competitiva, e isso incomoda. Mas o acordo não foi feito justamente para que houvesse uma invasão dos nossos produtos no mercado europeu. O acordo foi mais feito para que nós recebêssemos da Europa esse choque de competitividade que nós precisamos. Perfeito, perfeito. Embaixador, e como é que está hoje a situação na França? Como é que está a retomada da economia na França? A gente pode dizer que a gente já está numa situação de pós-Covid na França, do novo normal. Como é que está a situação hoje em termos econômicos? É uma boa questão, porque a França, tendo decretado um confinamento muito estrito, recebeu como efeito colateral uma queda impressionante do PIB. Essa queda tem previsão de queda de até 11% até o final do ano, o que é realmente funesto.
a retomada está se dando, mas e a vida está normal em Paris. Os bares, restaurantes estão abertos, os cinemas reabriram um pouco depois, enfim, o povo está nas ruas. Aliás, as autoridades estão meio assustadas porque o povo está sem máscara e pode vir uma segunda onda, não é, de contaminação. Mas o problema maior é que a França tem 3 indústrias que são pilares da economia que foram severamente atingidas. A indústria turística, a indústria aeronáutica, que é muito ligada à turística, não é? Porque quem fala de turismo fala de voos, quem fala de voos fala de construtor, e esses 3 segmentos foram muito atingidos, quase numa reação em cadeia. E outro pilar é a indústria automotiva, o setor automotivo, que também foi muito golpeado pela pandemia. Enfim, haverá reação, haverá retomada, mas talvez seja mais rápida em país que dependa menos do turismo. Não é? E, aliás, quando eu falo para os franceses que eles têm que confiar no Brasil, e digo exatamente isso, que o Brasil vai ser um dos primeiros países a retomar o ritmo anterior à pandemia, justamente porque não depende tanto do turismo. Aliás, depende negativamente. A nossa balança turística é um desastre, como todo mundo sabe. Nós somos um país extraordinariamente bonito, que recebe 10% dos turistas que a França recebe, por exemplo. Então, e nós temos uma característica: o nosso turista gasta muito no exterior. Tem turistas que gastam muito menos. Isso é estatístico, não é uma crítica, é uma estatística. O nosso turista gasta muito. Eu já ouvi dizer que, para pagar as compras que os brasileiros fazem com cartão de crédito no exterior, a gente remete 20 bilhões de dólares. Eu acho que, nesse ponto, a Covid até nos ajudou, porque são 20 bilhões, talvez, que não saiam do Brasil. Então, essa balança turística talvez fique até mais favorável a nós, o que eu tenho a impressão também ajuda na retomada, porque isso significa que haverá mais turismo interno, a economia será, digamos, movimentada pelos turistas brasileiros se deslocando pelo interior do Brasil. Enfim, e tem um fator também primordial, que é o fato, essa circunstância de a gente alimentar 1,4 bilhão de pessoas no mundo. Ora, você pode parar, por causa da Covid, pode parar com seus planos de comprar um carro, mas nunca vai parar de comer. É verdade. Isso ajuda na retomada. Enfim, são pontos positivos. Evidentemente, temos que lamentar e muito os 90 mil mortos, que são quase 2 Vietnãs, mas temos que ver o lado, digamos, menos negativo da coisa, que é uma retomada que pode se dar num ritmo e num tempo, digamos, mais favoráveis ao Brasil do que aos outros países. Maravilha. Embaixador, antes do Brexit, várias empresas brasileiras escolhiam o Reino Unido como plataforma de entrada para a Europa, em razão de várias vantagens e benefícios concedidos, incentivos pelo governo britânico às empresas de tecnologia, principalmente, e de outros segmentos estratégicos. Com o Brexit, como é que o senhor enxerga que pode se transformar esse fluxo comercial que existia antes com a Inglaterra, com o Reino Unido, e o senhor entende que possa haver aí uma atração desses negócios que antes eram feitos com o Reino Unido para a França, para Paris especificamente, especialmente com relação às empresas brasileiras,
O senhor entende que a França pode atrair esses investimentos mais do que outros países, como a Alemanha, como a Holanda? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Eu estou convencido de que a França poderá, não digo ocupar o lugar de Londres, mas dentro daquilo que sair de Londres, eu acho que a fatia maior vem para Paris. Por muitas razões. Uma delas é o fato de Paris ter os melhores serviços aeroportuários da Europa, né? Junto com, digamos, outros 2 aeroportos que são também centrais, que são Frankfurt e Schiphol, na Holanda. Mas Paris tem conexões aéreas extraordinárias. Paris, ademais, é a capital europeia dos escritórios. Não tem outra capital europeia com mais escritórios do que Paris. E eu acho que a Covid até está ajudando o brasileiro que pensa em chegar na Europa ou em sair de Londres e vir para o continente. A Covid está ajudando no sentido de que o teletrabalho que se impôs durante a Covid está causando uma revolução no mercado imobiliário. Muitas firmas estão se perguntando por que eu preciso de uma sala para cada funcionário, se esse funcionário pode ficar em casa. Então, muitas firmas estão, digamos, rescindindo contratos para alugar, para ter novos contratos referentes a superfícies menores. Isso significa que vai sobrar metro quadrado para ser alugado, e é claro que se há sobra, o preço cai. Então, esse seria também um fator para os que estão pensando em se implantarem na Europa, pensem em Paris seriamente. Ademais de todas as qualidades de Paris, não vou aqui me deter, porque, enfim, são de todos conhecidas, eu diria que Paris tem por trás um país de 67 milhões de habitantes. Quer dizer, tem em volta. E isso conta. Isso conta. Não quero... A Alemanha, eu sei que tem uma população maior, mas quando você fala em Alemanha, você fala em Frankfurt, como base para, não é, para a instalação de um escritório. E aí eu acho que, enfim, entre Frankfurt e Paris, não é? Eu tenho a impressão que o brasileiro, com essa paixão que tem pela França, vai se definir por Paris. Sobretudo uma paixão que se concentra em Paris. Aliás, nós vamos fazer, em setembro, na Embaixada, uma exposição sobre o patrimônio francês no Rio de Janeiro, e a exposição vai se chamar France-Brésil, une histoire d'amour, l'héritage français à Rio. Já entenderam? França-Brasil, uma história de amor, a herança francesa no Rio de Janeiro. São 200 anos de monumentos, fachadas, estátuas, feitas por franceses no Rio de Janeiro. Essa ligação, como você sabe, vai além dos 200 anos oficiais, né? Porque a história nos conta que o Rio de Janeiro foi fundada por Estácio de Sá para expulsar os franceses que já estavam lá havia 10 anos. Ou seja, se o Rio de Janeiro foi fundado em 1565, os franceses chegaram em 1555. É dessa época que os franceses se interessam pelo Brasil, e eu acho que é dessa época que os brasileiros que não existiam, mas eram, enfim, nossos antepassados, se interessam pelos franceses. Pegando esse gancho desse interesse francês, embaixador, desde os primórdios, né, de investir no Brasil, enfim, de atuarem no Brasil, qual que é o esforço hoje que o governo brasileiro tem feito para poder atrair mais investimento direto francês no Brasil? Fora esses aí que já foram mencionados, que são bem significativos,
Como é que vem sendo essa política de aproximação com as empresas francesas para atrair mais investimento no Brasil? A política da boa governança, quer dizer, a reforma da Previdência, os juros baixos, a inflação sob controle, agora o novo marco do saneamento, amanhã será a reforma tributária. Tudo isso leva os franceses a pensar seriamente no Brasil. E o brasileiro, eu acho que tem que parar com esse complexo de vira-lata e botar na cabeça que, entre os emergentes, é o país onde o francês se sente mais em casa. Não vou citar os outros, mas entre os emergentes, pergunte a qualquer francês onde ele gostaria de morar. Olha, tem uma porção, não saberia dizer quantos, de dirigentes franceses, de multinacionais francesas que moraram no Brasil, voltaram para a França e continuam fãs do Brasil e compraram casa no Brasil e voltam para o Brasil. Enfim, é uma atração recíproca, uma fascinação mútua, e isso é um grande capital, além dessa boa governança que significa, como eu lhe disse, a reforma da Previdência, a melhor segurança física, inclusive, com a redução da taxa de homicídios, não é? O novo marco do saneamento, projetos estruturantes como esse ProSub, da construção de 4 submarinos convencionais e um submarino nuclear, investimento de 9 bilhões de euros, que já criou 14 mil empregos, por exemplo, né? E, como ele disse antes, vamos ter, possivelmente, Veolia e Suez no saneamento, talvez EDF na finalização da construção de Angra 3, poderemos ter mais hotéis, evidentemente, embora a França não tenha muitos players, tem um poderosíssimo que se chama Accor, tem muitos hotéis no Brasil, e certamente vai investir, e temos 2 gigantes do varejo, que são Carrefour e Casino, não é? E o meu sonho, já que eu falei no sonho da Centauro no Champs-Élysées, o meu sonho é que outros players da área do grande varejo se instalem no Brasil, porque na França você tem um mercado de 65 milhões de habitantes com 5 ou 6 grandes redes de supermercados. E no Brasil nós temos 210 milhões e só 2. Quer dizer, tem espaço para mais, e meu trabalho é convencer os outros players franceses de que há espaço no Brasil também para eles. E digo mais, os melhores negócios o Carrefour faz no Brasil e não na China. Pode perguntar ao Carrefour. Bom, torcemos para que o senhor seja cada vez mais bem-sucedido e possa trazer muitas empresas francesas para o Brasil, cada vez mais. Conte conosco. Nós precisamos disso realmente, do investimento francês. E essa área de supermercado cria muitos empregos, e isso me interessa muito. Eu me lembro que eu estava morando em Brasil no ano passado, antes de vir para cá, e eu fazia compras no Carrefour, a 200 metros. E um dia abriram uma loja de uma rede brasileira que se chama Big Box, em frente à minha casa. Aí eu disse, sou preguiçoso nessa história de andar, eu vou atravessar a rua e comprar no Big Box. Aí eu perguntei para um dos caixas quantos colegas de trabalho havia naquele supermercado, que devia ter, no máximo 1.000 metros quadrados. Nada... como eles chamam? Supermercado da esquina, de proximidade. De bairro. De bairro. Realmente, ele fazia concorrência ao Carrefour City, que ficava a 200 metros. Faz concorrência. Bem, 100 empregos. Impressionante. Eu nunca pensei que um supermercado de bairro empregasse
100 pessoas. Quando a gente vê que a Porsche, na Alemanha, emprega 500 pessoas, estamos falando de coisas diferentes, evidente. Estamos falando de alta tecnologia, estamos falando, de um lado, varejo de um lado, alta tecnologia do outro. Mas, em termos de geração de emprego, olha só. É verdade. Bom, eu queria trazer aqui uma pergunta feita por uma das pessoas que nos acompanha aqui no chat. Já mencionou um pouco essa cooperação militar entre o Brasil e a França, mas a pergunta do Heitor. Embaixador, bom dia. Como está a cooperação militar entre os dois países? Ela está baseada apenas em acordos de transferência de tecnologia, como foi com o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, ou existe algo além disso, né, da transferência de tecnologia entre as empresas francesas e brasileiras, entre o governo francês e brasileiro? Bem, devo dizer que não é só transferência de tecnologia. Nós estamos, no ProSub, construindo 4 submarinos convencionais e um 5º nuclear com tecnologia francesa. Agora, isso aprimorou de tal forma a nossa mão de obra que já tem um time de soldadores brasileiros trabalhando na matriz na França. Veja só. Mas nós temos também, com os franceses, o projeto HXBR de fabricação de helicópteros, 50 helicópteros para as Forças Armadas. Já foram entregues 35, 37, se não me engano, e ainda tem mais para vir. Já construímos com os franceses supercomputadores, mas temos também, e isso foi dito não só nas reuniões de consultas políticas, mas agora na reunião sobre o ProSub. A reunião sobre o ProSub se chamou oficialmente 22ª Reunião do Comitê Conjunto de Cooperação. Nós vamos ter, possivelmente, em breve, uma cooperação com a França entre as 2 marinhas. Aí não tem companhia, digamos, privada no meio. Tem 2 marinhas que vão trabalhar conjuntamente no Atlântico Sul em relação a 3 flagelos, que casualmente começam com a letra P: poluição, pirataria, pesca ilegal. Esse é outro grande projeto que poderá vir à tona em breve, talvez no ano que vem. Ainda podemos pensar em trabalhar conjuntamente no Rio Oiapoque, porque é algo que muitos brasileiros desconhecem, mas a maior fronteira da França é com o Brasil, é na Guiana. A Guiana é um departamento francês, como qualquer outro, e tem 700 quilômetros de fronteira com o Brasil. E ainda tem uma possibilidade de cooperarmos, talvez, isso mais no futuro, na área espacial. Poderíamos, por exemplo, cooperar com a base de Kourou, na Guiana, né? Alcântara trabalhando em conjunto com a base de Kourou. Mas isso é mais para o futuro, diria eu. Mas, enfim, como estão vendo, há muitos projetos. Eu espero que realmente os investimentos franceses continuem chegando ao Brasil, e tem algo que nos favorece, é um pouco essa tensão que existe entre a China e a França, primeiro em torno da Covid, e agora em torno da minoria uigur em Xinjiang. Enfim, e tem esse histórico, né? Os franceses, como eu disse no começo, investem mais no Brasil do que na China. Talvez essa vantagem em nosso favor aumente.
Nós estamos fazendo nosso dever, evidentemente, e a Bolsa de Valores está refletindo isso. Não é? O Ibovespa foi ontem a 105 mil pontos, quando estava em 36 mil pontos em 2015. Isso o pessoal que gosta tanto do PT prefere não lembrar. Em 2015, com Dona Dilma, a Bolsa, o Ibovespa estava 36 mil. Hoje está a 105 mil. E antes da Covid, chegou a 118 mil. É bom que não se esqueça. É bom que são números, né? E os números não mentem. É verdade, boa lembrança. Bom, tem algumas perguntas chegando aqui, no mesmo sentido, o Márcio Vieira da Rosa e de outras pessoas que estão participando conosco, com relação ao turismo. Como é que a gente poderia aumentar a visibilidade do Brasil para os franceses, para atrair mais turistas franceses para o Brasil? Todos os brasileiros conhecem bem a França, conhecem acho que muito mais da França do que os franceses conhecem do Brasil. Essa é a impressão que se tem. Como é que a gente pode aumentar esse fluxo de turismo da França para o Brasil, embaixador? Bem, não é verdade que os franceses não visitem o Brasil. Tem muito francês que vai diretamente ao Ceará, ou a Pernambuco, ou a Bahia. Nós que somos do Sudeste achamos que porque não são tão numerosos na nossa região, eles não vêm ao Brasil. Isso não procede. Há muitos turistas franceses que visitam o Brasil, mas eu tenho a impressão que a pandemia tem que passar antes. Porque eu sinto que os franceses estão assustados com o que se passa fora da França. Na verdade, a França, com 65 milhões de habitantes e 30 mil mortos pela Covid, pelo coronavírus, ela está na mesma proporção que o Brasil. Mas, como o Brasil tem 3 vezes mais população, então está com 90 mil mortos, o número assusta mais. Mas o francês está assustado com qualquer viagem fora da França. Essa que é a verdade. O francês está refugando a Catalunha, que é do outro lado dos Pirineus, para se ter uma ideia. Então, nesse caso, temos que ter um pouco de paciência, esperar o que vai acontecer no ano que vem. O voo Paris-Fortaleza foi suspenso. Esperamos que esse voo retome assim que possível. Mas, como você está vendo, o momento para o turismo é muito difícil em todos os lugares, sobretudo aqui na França. Eu dizia no começo que a França recebe 100 milhões de turistas por ano. Hoje, o que se vê nas ruas de Paris são turistas europeus. Não tem turistas americanos, brasileiros, chineses, japoneses, não tem. É um momento para o turismo muito difícil, tem hotéis espetaculares fechados até hoje, e temos a companhia Air France recebendo uma injeção de subsídio na veia para sobreviver, né? Tendo cortado não sei quantos milhares de postos de trabalho. O momento para o turismo é complicado. Como eu dizia no começo, a França sofre maior impacto, infelizmente, porque o turismo é muito forte, a indústria aeronáutica também e a indústria automotiva também. E esses 3 pilares talvez tenham sido os mais atingidos pela pandemia. Daí a previsão de queda de 11% do PIB até o final do ano. Previsão, talvez fique um pouco menos. Mas para o turismo é um momento muito complicado. Muita gente
faz previsões de que até 24 talvez não haja recuperação plena, até 2024. Mas enfim, vamos ser otimistas e vamos achar que, como o Brasil continua lindo, os turistas vão voltar logo. Falando em otimismo, embaixador, nós já chegamos aqui a 50 minutos de live. Queria que o senhor deixasse uma mensagem final para todos nós, enfim, deixo o senhor aí livre para poder escolher um tema que o senhor considera importante, interessante, que eventualmente não foi abordado hoje aqui na nossa live. Fique à vontade. Não, enfim, não estava preparado para essa pergunta livre. Embaixadores estão sempre preparados para tudo. Eu talvez um pouco menos. Não, eu gostaria que os brasileiros todos acreditassem na força dessas relações franco-brasileiras, que são fundamentais para nós. Enfim, em alguns programas como esse dos submarinos, nós temos tudo o que tem valor embutido, ou seja, projeção de poder, defesa da soberania, defesa do patrimônio natural, combate à poluição, combate à pirataria, combate à pesca ilegal, enfim. Como se vê, os programas que temos com a França são estruturantes e todos com um algo mais que se reflete em valores, digamos, que são permanentes, né? Como a soberania, como a nossa autonomia energética e industrial. Enfim, temos que apostar nessa parceria que vem de longa data. A França descobriu o Rio de Janeiro antes dos portugueses. Isso é bom lembrar, isso é bom não esquecer. A França tinha 2 projetos para o Brasil de colonização. Um era a França Antártica, outro era a França Equinocial. A única das capitais que não foi fundada pelos portugueses foi fundada pelos franceses, que é São Luís do Maranhão. Quer dizer, a França é uma parceira histórica, estratégica e fundamental para o nosso futuro. Embaixador, muito obrigado pela sua contribuição nessa live, pela sua simpatia, lucidez, franqueza, né? Percebo que nós estamos muito bem servidos aí na França, né? Temos um representante à altura do Brasil, que está realmente atendendo aí os interesses do povo brasileiro e fomentando cada vez mais as relações culturais e comerciais entre a França e o Brasil. Acho que todos nós temos que fazer o nosso papel, né, para que essas relações possam se desenvolver, não só o governo, mas também os empresários e todos nós, tanto no campo do turismo, no campo dos negócios. Eu acho que o esforço tem que ser conjunto. A gente falou um pouquinho aqui de internacionalização, mas acho que o brasileiro, voltando a esse tema que eu sou apaixonado e acho que é importante destacar, nós temos realmente que buscar novos mercados e vamos aí considerar a França, com o apoio do governo francês, com o apoio das câmaras de comércio. A França é um excelente horizonte para os brasileiros e para as empresas brasileiras. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Pela disponibilidade de nos atender nessa live. Espero que nós possamos ter a oportunidade de falar mais vezes e nos encontrar em breve na França, quem sabe no coquetel da exposição, que o senhor já mencionou, que vai ser uma exposição fantástica para mostrar um pouco... 18 de setembro. 18 de setembro, que vai mostrar um pouco da contribuição cultural que os franceses tiveram no Rio de Janeiro. Isso é algo para que justamente construamos nosso futuro sem esquecer nosso glorioso passado. Maravilha. Muito obrigado, embaixador. Obrigado. Um abraço. Um abraço para você.